Tiago, o irmão de Jesus, e uma jornada de dúvida à fé. Tiago cresceu em Nazaré, no coração de uma família simples. Ele viu Jesus crescer diante de seus olhos, brincou com ele, compartilhou momentos de infância. Para Tiago, Jesus era apenas seu irmão mais velho. Como poderia ele, tão próximo, enxergar algo divino? Como poderia o carpinteiro de Nazaré, alguém tão humano, ser o Messias? A dúvida cresceu em Tiago, como uma sombra, profunda, persistente, uma inquietação que não o deixava. Ele via as multidões se encantando com Jesus, mas ele não conseguia acreditar. Para Tiago, Jesus era apenas Jesus, o irmão da infância, o menino da casa. Ele não via o Messias, não enxergava o Salvador, naquele que cresceu ao seu lado, pois nem mesmo os irmãos criam nele. Tiago, como tantos outros, não acreditava. Ele via os milagres, ouvia as palavras poderosas de Jesus, palavras que diziam que ele viera buscar e salvar o que se havia perdido. Mas mesmo assim, algo dentro dele resistia. O homem que ele conhecia tão bem parecia distante demais da ideia de um Salvador. A convivência com Jesus, mais do que aproximá-lo, afastava-o. Como crer que aquele com quem conviveu era o Filho de Deus? A familiaridade, em vez de fortalecer sua fé, se tornou o maior obstáculo. O divino parecia inalcançável, na figura comum que via todos os dias. Mas então, o mundo de Tiago foi abalado. A cruz chegou. Jesus foi preso, julgado, crucificado. Tiago não sabia como lidar com aquilo. A dor foi imensa. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Mas Tiago não entendia. Ele não compreendia o plano divino. A dor da perda, a angústia de ver seu irmão condenado, destruía-o por dentro. Como isso pôde acontecer? Como o homem mais puro que ele conhecia foi morto daquela forma? A morte de Jesus foi um golpe devastador. Tudo parecia perdido. A ideia de Jesus como o Messias estava destruída na realidade da cruz. O Messias estava morto, e Tiago, tomado pela dor, não sabia o que fazer com isso. A dúvida crescia, a dor sufocava. Mas então, como um milagre, o impossível aconteceu. Jesus ressuscitou. O Cristo que estava morto, agora estava vivo. Aquilo que Tiago não conseguia entender, aquilo que o havia quebrado por dentro, agora fazia sentido. Jesus apareceu a Tiago, aquele que ele conheceu como irmão. Era o Salvador, o Cristo vivo. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. A transformação foi instantânea. O Tiago que duvidava, que resistia, agora acreditava, de todo o coração. Não havia mais espaço para a dúvida, não havia mais como negar. Ele viu o Cristo ressurreto, e isso mudou tudo. A dúvida se foi. A fé tomou conta do seu coração. Tiago não era mais o irmão incrédulo. Agora, ele se tornava um dos pilares da igreja. Não apenas cria, mas guiava outros na fé. Ele se tornou figura central, influente, presidiu decisões fundamentais para a igreja. No Concílio de Jerusalém, ele declarou que Deus não faz acepção de pessoas e que os gentios não precisavam carregar um jugo que nem nossos pais conseguiram suportar. Em sua fala no concílio, Tiago tomou uma decisão histórica. Ele não hesitou, falou com coragem, com a autoridade de quem foi transformado. Ele sabia o que havia visto, e isso o tornava firme. Não era mais o homem que duvidava, agora era líder. Guiava os novos cristãos com sabedoria e fé. Tiago se dedicou à oração, ao serviço, ao cuidado com os outros. Sua vida era reflexo de uma fé verdadeira. Ele orava tanto, com tanto fervor, que seus joelhos ficaram duros como os de um camelo. Sua devoção era admirada por todos, até pelos judeus que não criam em Cristo. Foi chamado de Tiago, o justo,
por sua integridade, por sua pureza. Ele não pregava só com palavras, mas com ações. Sua vida se tornou um exemplo, mas como todo grande homem de fé, Tiago enfrentou o martírio. Num tempo de instabilidade política em Jerusalém, o sumo sacerdote Anás aproveitou-se da situação para eliminá-lo. Tiago foi preso, levado ao templo, desafiado a negar Jesus. Diante da multidão, ele foi ameaçado, mas ele não cedeu. Tiago não se dobrou, ele não negou Jesus. Confessou com a boca o nome do Senhor e não amou a própria vida. Até a morte, ele proclamou sua fé, com coragem, mesmo diante da morte. Ele não vacilou. Tiago foi apedrejado, mas sua fé permaneceu, inabalável. Sua morte não foi um fim, foi um marco. A dor foi profunda, mas seu martírio se tornou um testemunho de fé, de coragem, de entrega. Ele foi fiel até a morte e recebeu a coroa da vida. O martírio de Tiago comoveu Jerusalém. Sua morte não foi só uma tragédia, foi um sinal da força da fé. Ele morreu proclamando o nome de Jesus e seu legado continua até hoje. O legado de Tiago perdura. Ele é reverenciado como São Tiago Menor e nos ensina algo poderoso. A verdadeira fé não é a que nunca duvida, mas a que, mesmo na dúvida, se levanta e crê. A fé sem obras é morta. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. Tiago viveu essa verdade. Sua vida, sua morte, sua ressurreição espiritual continuam a nos inspirar até hoje. Pessoal, vamos aos esclarecimentos, pois este assunto gera muitas polêmicas. Então escutem os versículos sobre o assunto. A Bíblia diz em Marcos: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago? Mas quem era Tiago, afinal? Para os protestantes, ele era irmão biológico de Jesus. Para católicos e ortodoxos, era primo ou filho de José de um casamento anterior. A palavra irmão, na cultura judaica, podia se referir a parentes próximos. Paulo o chama de irmão do Senhor em Gálatas, e diz em Coríntios que o Cristo ressuscitado apareceu a Tiago. Antes ele duvidava, como diz João. Nem mesmo seus irmãos criam nele. Mas depois se tornou líder da igreja em Jerusalém, como vemos em Atos 15. Independente da origem, o que importa é sua fé. Tiago passou da dúvida à convicção, do lar de Nazaré à liderança da igreja, do irmão que não cria, ao justo que deu a vida por Cristo. Esse é o Tiago que a história não esquece. Se essa mensagem tocou o seu coração, nos ajude a espalhar essa história. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva no canal. Sua inscrição nos fortalece e nos permite continuar levando a palavra a mais pessoas. Juntos, vamos manter viva a fé, com conteúdo que edifica, emociona e transforma. Que Deus te abençoe.